Vocês lembram o que vocês sentiram? O lançamento é hoje. Vocês fizeram alguma coisa no dia? Falaram, meu, puta, vamos... Saiu o disco, cara, tá na loja. Fala, galera! Aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos. Divulgue a nossa vaquinha. Que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá. Vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Eu acho que eu lembrei. A gente foi numa churrascaria. Perto ali do Kilt. Uma churrascaria perto do Kilt. Putz, eu sei, na subidinha ali, perto do... onde é Praça Roosevelt, atrás da Praça Roosevelt. Que era R$ 9,90. Meu, o churrasco era 11,90. Meu, só vinha, meu... Era barato. Aqui, ó. Estão me falando aqui, ó. Estão me falando que foi uma segunda-feira. Uau. Pode ser. A gente foi lá com o próprio Antônio Pirani, né? O Toninho e tal. Então a gente foi todo mundo da banda. E ele, não lembro mais se foi alguém, namorada, alguma coisa assim. Mas também não lembro se o Pomba foi. Mas eu lembro que a gente foi nessa churrascaria, lembra, Ives? Que a gente foi na subidinha ali, perto do Kilt. E depois fomos para casa. Eu lembro. Teve uma coisa bastante. A gente foi depois algumas vezes. Essa churrascaria a gente ia porque era perto de casa e era barato. Mas vocês lembram da sensação de pegar o disco na mão? Era uma... a sensação era muito de sonho realizado, né? Porque a gente era muito novo, né? Vamos lembrar, 8 de maio de 87, eu tinha 16 anos, o André tinha 15, o Ives tinha 17, a gente estava na escola ainda, né? A gente não estava nem na faculdade, a gente estava ainda no colegial. Então era uma realização muito grande, você ter assim, o encarte, né? O disco pronto, né? Foi uma coisa muito legal. E eu lembro que logo depois disso, eu não lembro se foi exatamente no primeiro sábado, mas sei lá, 1 ou 2 sábados depois, a gente teve uma tarde de autógrafos na Woodstock. E daí, nessa tarde de autógrafos, a gente foi um outro tipo de sonho realizado, porque a gente ia muito na Woodstock para comprar discos do Iron Maiden, né? Peace of Mind, ali, depois o Power Slave. Então, a gente tem o nosso próprio evento na Woodstock. A gente lembra, quando a gente chegou, a gente estava com a... Lembra, Ives? Já era Woodstock nova. Tava assim, o lugar inteiro... Já não era na José Bonito. Adesivado, no lugar inteiro. Adesivado não, né? O lugar inteiro assim com aquelas capas que tinham sobrado, né? Que tinham impressão ruim e tal. O Valcir colou tudo em volta, assim, na parede. Então, a gente chegou lá e a gente estava com um disco lançado num lugar onde a gente costumava frequentar muito como fã, né? Então, essas emoções... O começo, quando você vê o disco, essa sensação que você falou, e o Felipe também lembra, porque a gente já tinha ensaiado, a gente tinha feito a demo, e é engraçado você ver como aquele disco, quando você pega, porque a gente não tinha noção que a gente ia nem lançar um disco quando fez, em 85, os shows do Lira Paulistana. Mas, bom, aí gravamos a demo e viu que tinha um interesse, mas quando você realmente vê assim na mão, na época era um LP, mas o Soldiers, o cara da arte, que é o Editor 4, que fez a capa do primeiro e do segundo, um super desenhista maravilhoso, fez várias capas
de disco, o Alberto, né, Felipe? E você é a realização de um sonho que você não sabe para onde vai, na verdade. Assim, quando a gente grava o primeiro disco, já é que, puta, gravei, pronto, né? Eu já consegui gravar um disco, né? Na época era uma super difícil. A gente tem feito a demo, né? Pô, Mas uma diferença grande que tem é que você entra no estúdio e grava uma demo, a gente saía com uma fita, sei lá, uma fita TDK, sei lá, uma fita Sony, né? Que é uma fita escrita por você mesmo. No caso do disco, ele era uma materialização de um sonho, né? Assim, aquilo tem uma capa, aquilo tem ele tem uma parte física que é muito importante, né? A gente lembra assim que a gente e o lançamento também, de você ver a comemoração que a gente falou, a gente foi na última churrascaria, pô, feliz da vida, todo mundo novo, 17, 16, o André devia estar com 15, né, 16 anos, sei lá, bom, todo mundo novo. E eu lembro da Woodstock bastante, e tem os primeiros shows. Esse foi um disco que ele já tinha tocado em alguns lugares, o disco não, a demo já tinha rolado. A gente não sabia se essas pessoas se ia ter um impacto, porque tinha uma cena de heavy metal crescendo na época, né? Mas estava ainda começando, né? Tinha no Rio, tinha em São Paulo, em Minas também, vários estilos. E o disco realmente, assim que lançou e depois de um tempo ele começou a criar vida própria. Assim, Quando vocês Sim, Felipe. Não, rapidinho. Uma coisa que eu acho interessante assim é que, para quem estiver vendo a gente, que deve ter muita gente mais nova, que imagina hoje que de repente tinha umas impressoras, que hoje você coloca um arquivo e tem impressora e tal. Esse disco foi feito ainda, eu acho que o Teatro feito, acho que também foi, não lembro, acho que foi. Ele foi feito num sistema assim, um encarte, ele era um encarte meio que você colocava os nomes, você grudava os nomes no papel, assim, né? Você colava. Colava a coisa. A gente chamava de pestap, isso era uma coisa muito primitiva, muito época das artesanal, total artesanal, né? Artesanal, Foi um processo também que a gente e que foi, achei divertido, assim, participar disso, né? Pensar, então você tinha que pensar na capa, tinha que pensar na contracapa, pensar o que ia do lado do encarte, pensar no que vinha do outro lado. Então as músicas, eu lembro, por exemplo, que o disco original ele é preto com letras em amarelo, né? Eu lembro que a gente escolheu isso porque o Peace of Mind é preto com letras amarelas. A gente queria fazer igual. Era a época, só que então, ficou meio difícil de ler, eu lembro. Numa das edições. Que a gente usou, e tinha uma caricatura também, se eu não me engano. Oi? Tinha uma caricatura. Um desenho tinha. Também na arte. Tem no encarte do disco, né? No encarte de disco, tem umas caricaturas de vocês feita a mão, legal pra caramba. E a gente botou todo mundo, todos os amigos, Zé do Muro, lembra, Felipe? A gente saiu no Zé do Muro. Então, tinha essa coisa que era muito legal, que a gente, pela primeira vez, a gente podia escrever os próprios agradecimentos do nosso disco, né? Porque normalmente a gente era tão fã do Iron Maiden, de todas as bandas da época, que a gente lia tudo do encarte, até os agradecimentos. Então a gente tem várias piadinhas internas ali, mas a gente quis fazer a nossa própria e até a gente copiou tanto o Iron Maiden no Peace of Mind, que até se você olhar assim, por exemplo, o jeito que é Passarel Machado nas parcerias, era exatamente como era Harry Smith. A gente copiou tudo que era possível copiar. A gente copiou da parte gráfica. Mas o Peace of Mind muito. Eu lembro que nessa época, acho que devia estar saindo. O Power Slave a gente também era mais ou menos, já tinha saído, mas eu lembro muito desse encarte na época do Peace of Mind e tal. E foi ótimo. E eu acho a capa. Foi o começo, né, do Alberto Torquato. Ele começou a fazer as capas para o Voodoo também, para outras bandas. Eu acho que para o Angra também, não sei se ele fez. É um grande artista. Um grande...